Seja bem-vindo ao canal Aprendiz Educa. E o tema desta semana é para falar sobre a evolução das habilidades social e emocional da criança para ela ter um bom desempenho escolar. Exatamente. E nesse vídeo falarei sobre como ter esse bom desempenho escolar desenvolvendo essas habilidades, ok? Vou falar também sobre como buscar essas informações para que os pais possam acompanhar o progresso da criança, exatamente. E como um comportamento dela pode ser moderado, controlado, e a segurança dela como sendo fundamental para que ela possa ter novos desafios nesse seu mundo social. Agora, e como os aprendizes convivem entre amizades com suas habilidades sociais e cognitivas. Como também a evolução da sua aprendizagem da criança de acordo com suas necessidades básicas. Então, olha, fique ligado até o final comigo e depois deixe seus comentários, ok? Aí sim você fica bem informado para o desenvolvimento da sua criança. Quem nunca se preocupou com o desenvolvimento escolar do seu filho? Acredito que todo mundo, não é? Mas quem parou para analisar o que faz o aprendiz ter um bom desempenho escolar? Isso eu acho difícil. Agora, você acredita que ler livros é suficiente para uma aprendizagem significativa? Ou seja, é o suficiente para que a criança retenha o conteúdo na memória de longo prazo? Quem já passou por essa situação, principalmente quando criança, de estudar para uma avaliação e na hora a nota não for boa? Então, quando aquele seu colega que quase não estudava nada, não tinha tempo para nada, ia tirar uma nota boa. Quantas vezes eu presenciei esses fatos, né? Então, assim, é realidade cruel. E aí eu ficava assim, admirada, como conseguia tirar boa nota. E eram considerados que, quem sabe, os alunos chamados de CDF, não é mesmo? Era aquele mistério. Então, e qual seria a explicação disso? Hoje eu entendo, porque eu sou da área de educação, não é? Então, mas pesquisas mostram que a habilidade de leitura tem menos crédito, vocês acreditam? Que todas as outras habilidades, exatamente, principalmente a habilidade motora, a social. Sabe por quê? Porque a pessoa com facilidade de se adaptar às mudanças, a pessoa que é persistente e com disposição para realizar as tarefas tem mais oportunidades em superar situações difíceis. Como também uma pessoa que é sociável, ela tem mais o quê? Autoestima, que é aquelas com dificuldade de se relacionar. Bom, esses comportamentos favorecem a construção de identidade do ser. E o que acontece? Consequentemente, faz com que o aprendiz obtenha um bom desempenho escolar mais significativo que aqueles com habilidades de comunicação, principalmente de leitura. Agora, você sabia que as habilidades social e emocional são desenvolvidas pela criança de acordo com o reconhecimento do seu próprio responsável pela a importância do seu papel como uma pessoa influenciadora na formação do seu pequeno aprendiz? Exatamente. Eu vou explicar por quê. Porque quanto mais o responsável é responsável pela sua educação, a educação do seu filho, mais a criança ela terá suas habilidades emocional e social bem desenvolvidas, porque ela vai conseguir adquirir um bom desempenho escolar, porque o seu pai vai estar ali presente, sabendo o que ela já aprendeu, o que precisa, o que ela tem de competência e que precisa desenvolver, né? Então, porque para obter um bom desempenho escolar, o que precisa? O pequeno aprendiz, ele precisa ter um bom comportamento social e
um emocional equilibrado, não é mesmo? Então, para esse fator acontecer, isso vai depender do quê? Do seu responsável. A mãe sempre é culpada, né? Eu escuto muito isso, mas enfim. Por quê? Vai saber respeitar o ritmo de aprendizagem da sua criança, vai buscar sempre estar informado sobre o desenvolvimento do seu filho. Para o quê? Para melhor lhe proporcionar um excelente desempenho escolar. Agora, você sabe como oferecer um desenvolvimento integral à criança de forma adequada à sua idade, adequada à idade da criança? Como assim? Então, o responsável precisa sempre buscar informações sobre as competências de aprendizagem que a criança precisa adquirir. Claro, sabe por quê? Porque dessa maneira o responsável ele evita que a criança cresça com alguns comportamentos inadequados à sua idade e ao meio social em que vive. Então, isso acontece quando a criança apresenta um desequilíbrio emocional no meio da rua, imagina, ou tem alguma atitude que destoa da sua idade cronológica. Então, por conta dessa falta de informações, porque ninguém nasce sabendo de tudo, então a gente tem que buscar sempre informações. Então, informações, nesse caso, sobre o desenvolvimento da criança, algumas dificuldades de aprendizagem podem sim surgir no seu filho sem que você saiba, sem que o responsável se dê conta desse problema. Então, acaba que muitas vezes esses maus comportamentos eles são vistos por outras pessoas como falta de educação. O que de fato isso não é verdade. Quem já passou por isso, né? De ver, presenciar, até mesmo escutar, né? Criança sem limite, sem educação. Né? Então, se você deseja que sua criança seja bem vista pela sociedade, se informe sobre suas necessidades mínimas e básicas, e conheça um mínimo sobre o seu desenvolvimento para saber o que, como e onde estimular seu pequeno aprendiz. Agora, o primeiro passo é conhecer os marcos desse seu desenvolvimento infantil e as suas etapas de aprendizagem. E por quê? Porque por esse caminho os responsáveis irão saber o quê? Irão saber o que a sua criança precisa para adquirir um controle do seu esquema corporal, seu sistema corporal. Irão saber preparar seu cognitivo, para não ter dificuldade de aprendizagem lá quando chegar no ensino fundamental. Irão saber também como equilibrar o emocional da sua criança. Então, esses elementos são fundamentais para o desenvolvimento social e emocional do aprendiz, para que ele possa conseguir alcançar um bom desempenho escolar e uma vida social saudável. Algumas vezes você percebeu que sua criança apresenta um comportamento infantilizado, não adequado, e aí, como você percebe isso? Acaba que nós, pais, julgamos o comportamento, né, como fosse uma maneira que a criança chamar a atenção por algum motivo que não entendemos. Mas o que acontece? Os pais estão ali, acabam brigando com a criança na intenção, pedindo para parar de agir daquela forma, porque tá vendo que você já tá grande, fica fazendo isso, mais ou menos assim. Então, você já parou para refletir o porquê desse comportamento ser persistente? Mesmo sabendo que existe, claro, estágio de desenvolvimento natural da criança, o que acontece? Cada pessoa, cada criança tem o seu tempo de maturação diferente, né? Maturação que eu digo das suas habilidades, de acordo de acordo com as suas experiências, oportunidades, não é mesmo? Oportunidades, experiências de vida. E é importante saber que
Não se pode exigir que todas as crianças tenham o mesmo tempo de desenvolvimento em todas as suas habilidades. Isso é impossível. Então, acaba que essas perspectivas, né, dos responsáveis, em quem não quer desejar o seu filho, né, bem desenvolvido, com bom comportamento, um bom desempenho escolar, só com nota boa, sem dificuldade. E essa expectativa pode gerar o quê? Um estresse que interfere o quê? No emocional da criança. E tudo que acontece nessa expectativa vai tudo por água abaixo. A pessoa piora. Então, o primeiro passo é ter o equilíbrio emocional. Fazer yoga. Tem yoga modelo infantil. Agora, sabe por que isso acontece? Porque toda pessoa tem um comportamento que metade é herdada e outra metade é motivada. Ou seja, metade do seu comportamento é agido conforme a sua natureza de ser. E isso não pode ser mudado. Porque a criança, ela age, a pessoa, né, age de uma maneira intrínseca, maior que a sua habilidade motora. E qual é a solução para tudo isso, hein? Sabendo que não podemos mudar seu temperamento, o temperamento da criança, a maneira dela de ser, pelo menos o que o responsável pode fazer? Estimular os outros 50% do seu comportamento, de modo que a criança ela possa o quê? Encontrar um equilíbrio na sua maneira de agir, somente no seu meio social. Agora, como? Claro, motivando a criança através de modelos, modelos bem-sucedidos, fazendo combinados com ela, de como ter bons comportamentos em determinados lugares, porque cada ambiente tem regras que devem ser seguidas, não é mesmo? Então, na sua família, na sua casa, existe um combinado, hora de dormir, hora de comer, onde pode brincar. Então, toda uma organização, os combinados. E cada família tem o seu ritmo. Cada ambiente, até mesmo na rua, também, como é que se deve se comportar dentro de um museu, não é? Então, tem que se anteceder, agir de forma preventiva. Antes de sair com seu filho, você fala, vamos tal lugar, e lá é assim, 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 precisa se comportar dessa maneira. Por quê? É interessante sempre explicar o porquê. Porque, senão, se você correr, você pode ser chamado a atenção, segurança, você pode quebrar alguma coisa, você pode se machucar. Então, é justamente mostrar para a criança, já anteceder como ela deve se comportar no ambiente que ela vai. Então, sempre se antecedendo. É claro que no decorrer dos anos, né, de sua vivência social, crescimento pessoal, a pessoa ela começa a criar estratégias que lhe ajudarão a conviver com seus pontos fracos emocionais e sociais. Mas para que isso aconteça, o responsável deve estar sempre atento e acompanhando a evolução do seu filho, de acordo com os parâmetros curriculares educacionais, de acordo com a sua idade escolar, né? Agora, falando um pouquinho sobre essas habilidades, como é impressionante essas habilidades emocional e social começarem a ser desenvolvidas em grande potencial nos primeiros 3 anos de vida. Então, por isso que eu falo sempre, os 6 primeiros anos de vida são fundamentais para a formação do caráter da pessoa, né? Então, é um período que a gente precisa estar bem atenta, tá? Então, porque é quando, por exemplo, lá bebezinho ainda, é quando o bebê chora, chama atenção do seu responsável de alguma maneira, de uma forma involuntária, mas tá ali já expressando, né, por choro, fazendo expressões faciais. Então já tem esse emocional envolvido. É uma fase que gradualmente a vida da criança, a vida social dela evolui, ampliando
o seu contato com os membros da família, até chegar aos amiguinhos lá na entrada da sua vida escolar, sua vida acadêmica, não é? Então, por isso que é importantíssimo nessa fase de 0 a 3 anos, a criança se sentir segura no seu ambiente familiar, para que ela seja o quê? Uma pessoa que corresponde, sim, corresponde bem aos desafios que lhes são lançados, com atenção, não é? Porque sem segurança, quem tem concentração em alguma coisa, não é mesmo? É difícil. Agora, o aprendiz, quando chega lá no ensino fundamental, já tem umas certas mudanças, porque aflora a sua habilidade social com novas regras de comportamento, vestimenta, a sua linguagem com códigos, não é? Então, esses novos grupos são formados e geralmente crianças dos anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, do 1º ao 3º ano, as crianças se socializam com quem pode brincar, compartilhar seus brinquedos. Já as crianças dos anos finais, que são 4º e 5º ano, eles consideram que o amigo é aquele que pode confiar, falar uns segredinhos. Então, agora que a importância, preste atenção como é a importância dessa amizade, ela está assim, no mesmo patamar, é a mesma equivalência da exigência cognitivo, né? Então, ensino fundamental, eu digo que é um período que começa a tem que ter uma estrutura bem formada do sistema psicomotor da criança para ela preparar o seu cognitivo no ensino fundamental. Então, essa exigência mental é o período em que as crianças começam a ter esse relacionamento social mais estabelecida, não é? Então, é interessante essa fase, né? E, enfim, toda pessoa, ela se desenvolve de acordo com as suas necessidades de vida, não é mesmo? Mas você acredita que elas acabam amadurecendo suas necessidades pessoais? Por que eu falo isso? Porque tem um psicólogo, Maslow, ele estudou a teoria da motivação das pessoas e percebeu que elas precisam ter suas necessidades básicas atendidas antes de evoluir para o próximo patamar. Então eu vou explicar. Mas qual seria essa ordem? Seria essa ordem de necessidade. Então, de acordo com os seus estudos, primeiro seria a fisiológica, depois a segurança, em seguida o amor, o afeto, né? Para depois a pessoa ter a sua conquista, a conquista da sua estima e, por fim, a autorrealização de conseguir alcançar o seu objetivo. Então, e como seria essa hierarquia na vida prática de um aprendiz? Então, pensando no ser em desenvolvimento, desde lá da sua primeira infância, a necessidade fisiológica são o quê? Vocês sabem dizer quais são? Água, alimento e abrigo. Então, a água é a nossa fonte para nossa sobrevivência, não é? O ser humano, ele é basicamente formado por 70% de água no corpo, Então, e o alimento é o quê? É a base para a nossa saúde, porque é através do alimento que devemos equilibrar nosso corpo com nutrientes, vitaminas, carboidratos, não é? Então, o abrigo, ele seria o quê? Seria o lugar onde nos protegemos, seja ele em algum ambiente físico, seja ele no colo da mamãe, né? Então, não importa, que seja um abrigo, né? Que possa manter essas suas necessidades fisiológicas. Então, esses 3 elementos são fundamentais para que o ser possa o quê? Sentir a próxima necessidade, o próximo patamar. Então, quando o pequeno aprendiz tem as suas necessidades fisiológicas estabilizadas, né, ele consegue se concentrar
nas suas tarefas diárias, pode ser de casa, escolar. Agora, entretanto, o que acontece? Quando percebemos que as tarefas, as atividades escolares não estão sendo produtivas, o que devemos nos preocupar? Com o que possa estar atrapalhando no desempenho escolar do seu filho. Por quê? Porque o que você pensa que pode ser quando a atividade não está sendo produtiva? Falta de segurança. Teve um vídeo que eu falei sobre insegurança. Então depois você pode ir lá procurar. Digita lá, palavra-chave dentro do canal, insegurança. Então tem um vídeo que eu falei sobre isso, dessa importância da criança ter autoestima, se sentir segura e como ter essa segurança, tá? Então eu quero dizer que toda pessoa ela precisa sim se manter segura, até mesmo por questões de sobrevivência, né? Então quando a criança ela está com uma instabilidade familiar, você acha que ela vai ter concentração, foco nos seus estudos, né? Então, vai estar pensando em como se manter na sua rotina, de forma protegida, em ordem, seja emocional ou em ordem mesmo espacial. Então, quantas crianças vivem próximo de uma área de risco, não é mesmo? É uma realidade que enfrentamos, principalmente aqui no Rio de Janeiro. E necessitam de segurança, não é? Então, nesse ponto, todos devem se perguntar: quem consegue dar afeto, amor, quando se sente inseguro? Como ter segurança quando não se tem abrigo? Não é? Então, são perguntas, questões que devemos refletir. Então, se seguir a pirâmide de Maslow, a necessidade de estima ele está um patamar acima da segurança. Então, o que pode concluir? Que a criança desprivilegiada, ela acaba sendo mais provável ter dificuldade de aprendizagem por se sentir incapaz de adquirir novas competências, por lhe faltar o quê? O básico, né? Por lhe faltar uma estrutura que lhe sustente. Então, por isso que uma criança de baixa renda, ela tem um desempenho escolar inferior que aqueles alunos com todas as suas necessidades garantidas. A necessidade de autorrealização é o topo das conquistas, segundo essa teoria de Maslow. Porque é quando a pessoa consegue viver com tranquilidade, consegue realizar seus objetivos, alcançar seus objetivos. Então, em uma ordem de evolução de necessidades, a pessoa primeiro precisa dar conta de quê? Do seu interior. Precisa depois, vai para o seu corpo. Então, o interior seria o quê? É questão de se alimentar, de beber, se hidratar, né? Se proteger. A segurança, depois seria o corpo, que é a segurança, né? Meu corpo está protegido, né? Então, tem várias questões que podemos depois abordar sobre essa questão da proteção do corpo. E em seguida tem a interação da pessoa com o outro, como se relacionar, desenvolver essa habilidade social, não é? Se não tem um acolhimento, um afeto na família, como é que ele vai conseguir ampliar a sua vida social, né? Se não tem dentro de casa? Então, eles falam que o exemplo vem de casa e é basicamente por esse olhar, né? Então, depois vem a questão dessa interação no sentido recíproco. Então, quando a criança ela tem esse acolhimento, esse afeto, ela consegue evoluir a sua habilidade social, né? E aí vem essa reciprocidade, né? Das amizades, quando consegue o reconhecimento de algo que fez. É muito legal, não é isso? Quem não gosta de receber um elogio, não é mesmo? Então é justamente por aí.
E no topo é questão de você ter aquela conquista. Então, quando, por exemplo, a pessoa, então no caso o aprendiz aqui, tem um objetivo, o professor lança um conteúdo, ó, o objetivo é esse, pá, o que eu preciso para alcançar esse objetivo? Então eu tenho que pensar, né? Quer dizer, o professor, o responsável, sempre tem que pensar. A criança está com as suas necessidades básicas satisfeitas, então eles têm essa evolução, né? de realizações. Então, e por fim tem essa questão da conquista. Poxa, é tão legal, eu cheguei lá, tem aquele mérito, você tem que realmente, como é bom receber elogios, não é? Então, sim, isso aumenta a autoestima de qualquer pessoa. Então, imagina de uma criança, né? Receber aqueles elogios, a estrelinha, né? Então, para alcançar uma excelência acadêmica, tem que ganhar 5 estrelas. Bom, eu gostaria de agradecer sua participação, sua concentração, sua atenção, ter chegado até aqui o final do vídeo, né? Então, assim, você pode deixar seus comentários, relatar uma experiência. Eu acredito que quem nunca, quando está ouvindo um vídeo, ele sempre faz aquela conexão com a sua realidade, a sua experiência de vida, não é mesmo? Então compartilhe aqui, deixe seu comentário, pode fazer perguntas. Eu estou sempre aos domingos, 7h35 da manhã, em live, para justamente bater um papo, para compartilhar essas experiências, essa troca de saberes, né? Sempre o assunto, a gente tenta abordar sobre o assunto da semana. Então, espero você nessas redes sociais, não é mesmo? Então, só para recapitular, nesse vídeo eu falei sobre como ter esse bom desempenho escolar, desenvolvendo as habilidades social e emocional da criança, não é mesmo? Sobre como buscar essas informações para que os pais possam acompanhar o progresso da criança, como um comportamento da criança pode ser moderado, né? A segurança como um fundamento para novos desafios nesse mundo social da educação infantil, como os aprendizes convivem entre si, entre essas amizades, com as suas habilidades social e cognitiva, e como é a evolução da aprendizagem da criança de acordo com as suas necessidades básicas adquiridas. Então, deixe seu comentário, eu te vejo amanhã, combinado? Então,